Oi, turma, bom dia. Vamos então para a parte 2 do nosso tutorial. Eu já estou aqui com a página da Hemeroteca aberta. Coloquei aqui alguns dados. A modalidade que eu escolhi para trabalhar foi o vôlei. O período foi da década de 80. E é importante nós lembrarmos que a nossa pesquisa ela é sobre a história dos esportes em Minas Gerais. Então, é importante que vocês lembrem de selecionar o estado aqui no local, senão ele vai deixar a nossa pesquisa muito abrangente e vai dar resultados de outros estados ou até de outros países. Então, fiquem atentos quanto a isso. Clicando aqui em pesquisar, ele vai me retornar com essa página. Percebam aqui que eu tenho vários periódicos. E aí, então, ele me relata aqui 110 ocorrências de 53 acervos. A tendência é de que quanto mais recente seja a pesquisa, então, por exemplo, se eu trabalhar com décadas mais atuais, o número de ocorrências e, consequentemente, o número de acervos, ele aumente. E aí a gente pode pensar se é viável a gente analisar todos esses resultados. Talvez vocês considerem 110 um número alto, né, de reportagens a serem analisadas. E aí, o que a gente pode fazer nesse caso? Uma das estratégias que a gente pode traçar é a de trabalhar com apenas um periódico. Então, por exemplo, no caso, eu poderia escolher trabalhar apenas com o Correio Transpontando. Não só porque ele é o primeiro, aqui que está aparecendo na minha lista, né? Isso não é um critério de escolha fixo, possa ser que vocês conheçam até outros periódicos e escolham trabalhar com eles, por exemplo, Gazeta de Minas, ou então explorando aqui os resultados da nossa hemeroteca, vocês gostem, né? É muito subjetiva essa escolha pela adoção do periódico, mas fica então a dica caso vocês queiram usar dessa estratégia quando o número de ocorrências é muito grande. Bom, mas então eu vou escolher realmente Correio Transpontano. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra questão. Como já foi ressaltado no vídeo anterior, o site traz para a gente a reportagem e ela demarca de verde a palavra que nós usamos para fazer a pesquisa, no caso aqui, vôlei. Porém, reparem que essa reportagem, né, que está aqui na coluna de sociais, ela não necessariamente tem a ver com o vôlei. Ela apenas cita aqui, né, de relance. Então, como em outros bons tempos, ressurge quentíssimo o tradicional vôlei das coroas. Então, ele está contando aqui, né, uma história onde é citado brevemente a palavra vôlei. Então, eu já posso ver que não seria tão interessante levar essa reportagem lá para o nosso banco de dados, porque ela não trabalha efetivamente com a modalidade esportiva que eu escolhi. Um outro exemplo é essa aqui, que apesar de ser uma chamada de cunho esportivo, né, tá aqui mencionando para mim jogos entre o time do Atlético e o time do Toque, né, de vôlei feminino juvenil, masculino juvenil. Ele ainda assim não me traz muitas informações sobre esses jogos. Então, eu não poderia extrair grandes informações apenas aqui dessa chamada. E aí, um exemplo que seria mais viável de ser trabalhado é essa aqui, no nosso canto esquerdo, aqui já na coluna de esportes, não necessariamente estará nessa coluna, poderia estar em outras também, mas a gente comumente acha nessa coluna esportiva. Eu tenho aqui vôlei do toque classificado. Então, é uma notícia que vai tratar da classificação do time masculino e do time feminino juvenil do toque, né, que nessa época se classificou para disputar a fase final do interior pelo Campeonato do Estado.
Então, essa reportagem, sim, é interessante, traz informações relevantes para a gente, para a nossa pesquisa, e eu poderia usar ela para fazer uma das minhas, eh, né, uma das minhas 5 fichas lá, que eu tenho que fazer a catalogação no banco de dados. Só para ressaltar, né, como já foi explicado no vídeo anterior, não necessariamente na página onde vai estar a reportagem que eu vou usar, eu vou ter todas as informações que eu vou precisar depois lá no banco de dados. Então, aqui nesse caso, eu tenho informação em qual página está, né? Está na sexta, o periódico para confirmar, né? O correio transpontando e a data. E aí, só para lembrar que eu precisaria ir até a primeira página para poder resgatar mais informações lá para o nosso banco. Aqui está um exemplo de catalogação. Esse arquivo aqui, ele está na nossa equipe do Teams de História, na aba de Arquivos, chama Banco de Dados Histórias dos Esportes. Dei aqui um exemplo. Então, número 1, né, porque é a primeira catalogação que está sendo feita. Essas informações eu extraí exclusivamente lá do periódico. Então, o jornal, número, data, o local da publicação, página, coluna, título. A modalidade foi a que eu escolhi, né? O vôlei, bem como o link que vocês vão usar. O que é importante eu fazer aqui, então, é a descrição do conteúdo. Essa parte aqui também é subjetiva e é interessante que vocês coloquem todas as informações que vocês julgarem ser importantes. Então, né, como que essa reportagem me ajuda, me traz pistas para poder contar a história dessa modalidade que eu escolhi? Aí eu vou colocar aqui também nessa descrição de conteúdo. Só para lembrar também, como está no comando da atividade, cada grupo vai ter a sua aba. Então, aqui no exemplo tem grupo 2 tênis, depois vão ter mais grupos, e aí eu já convido a todos para poder olhar o trabalho dos demais colegas, ver como que está sendo feito cada catalogação, para a gente poder, então, ter uma conversa entre os grupos, né, entre as várias modalidades que vocês escolherem, para depois o nosso debate ser mais rico. Tudo bem? Gente, é isso, é bem simples. Em caso de dúvidas, por favor, mandem mensagem pelo Teams, pelo WhatsApp, para mim, para a professora Maria Cristina. Podem ficar à vontade. E vamos seguindo trabalhando, a gente está fazendo um ótimo trabalho. E eu desejo ótimos estudos e pesquisa a todos. Tchau, tchau.